Olá, terceiro ano. Vamos lá, mais uma aula, ó, de língua portuguesa. Vamos lá na página 95, hein? Dar continuidade, terminar essa unidade nossa, né? Unidade 2. Vamos lá terminar ela, hein? Vamos lá, ó, na grande roda. Troca de ideias, hein? Exploração e a descoberta. Estão vendo esse personagem aí? Vamos lá ver quem é? Bom, a gente vai estar participando hoje de uma aula bem bacana, tá? Uma aula interessante, onde vamos falar um pouquinho dos maiores gênios da humanidade. Bom, então vamos lá, tá bem? Estão todo mundo vendo esse personagemzinho aí, hein? Pra casa aí. Alguém já conheceu ele? Um senhorzinho meio simpático, né? Olha lá. Já ouviu falar alguma coisa dele? Por acaso, hein? Alguém sabe? Já descobriu quem é? Então vamos lá, hein? Vamos ler o primeiro trechinho aí, ó. O que ele está falando? Olá, será que você me conhece? Sou um talentoso artista italiano. Mas minha curiosidade também inspirou incríveis invenções. Tente descobrir meu nome, decifrando minha assinatura. Vamos lá, todo mundo dar uma olhadinha? Como é que é a assinatura dele? Hein? Alguém já percebeu aí? Olha lá a assinatura dele, gente. Esse senhor bem simpático, né? Parece, apresenta lá, ó, tá andando com um caderninho na mão. Alguém já descobriu? Ainda não. Olha lá. Gente, olha essa invenção. De quem que a gente está falando, hein? De Leonardo da Vinci. Olha lá. Olha as invenções dele. Ele era um artista que, além das invenções, né? Ele também era pintor, gostava muito de teatro, tá bom? Era um gênio, fazia várias frentes em tudo, né? Tanto na arte, nas invenções, né? Então lá, ó, aqui temos uma das suas obras mais famosas. Alguém já conheceu essa obra dele aqui? Alguém aí? Olha lá. Primeiro a gente tem a invenção, ó, em 3D, a máquina voadora dele, hein? Olha como é que ele foi pensar nisso, né? E aqui embaixo, ó, a gente tem quem? A Mona Lisa, ó. Conhecida mais pela La Gioconda, conhecida como Mona Lisa. É a pintura mais famosa do artista. Foi pintada ao longo de 10 anos, 1503 a 1513. E esta está exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França, hein? Vamos lá ver? Olha lá. Ó, tem um esboço aqui, ó, de uma pintura do retrato dele. Provável autorretrato de Leonardo da Vinci. Olha o jeito que ele era. Ele já era um senhor aqui, né? Olha lá, cerca de, ó, 1512 a 1515. Bom, Leonardo da Vinci foi um grande curioso, né, ó. Desde criança, ó, vamos lá ver as suas histórias. Bom, a hora do texto, ó, individual. Vamos lá? No texto a seguir, você vai conhecer um pouco sobre a infância de Leonardo da Vinci, um dos mais incríveis gênios da humanidade, o menino de Vinci. Tá bem? O texto de vocês, ele está bem aí, ó. O nosso está um pouquinho diferente do que está aí no seu livro, tá? O seu livro está mais bonitinho. Mas é o mesmo texto, tá bem? Vamos lá ler? Vamos ler um pouquinho ele, ó. Aqui a gente vai estar fazendo a autobiografia dele, né? Vai estar explicando um pouquinho da história dele. Desde quando ele nasceu e até, vamos ver ali, até meados de quando conta essa história, tá bem? Vamos lá, fazer essa leitura sobre ele, né? O menino em Vinci. A mãe do bebê correu para o pátio sacudindo os braços. Um abutre estava empoleirado no berço do menino. Show, disse ela, né? Ela gritou lá. A ave abriu as asas e saiu voando. Por um instante, a mãe de Leonardo pensou que ela pegaria o bebê. Um momentinho, pegaria o bebê com suas garras e o levaria para longe, para as colinas. Mas a criança estava sã e salva. Quando ela se inclinou para pegá-lo no colo, ele estava seguindo com os olhos o vôo do abutre e sorrindo.
Então, desde pequenininho ele já observava, né, aquele voo. Era bem curioso, né? A criança, Leonardo, havia nascido em 15 de abril de 1452, em uma região montanhosa da Itália chamada Toscana, perto do pequeno vilarejo de Vinci. Sua mãe, Catarina, era uma jovem camponesa, bonita e pobre. Seu pai, Serpiero, era um ambicioso jovem da família rica que estava começando sua carreira de tabelião. Leonardo adorava o tio e o seguia para toda parte. Para ele, Francesco sabia tudo. Enquanto percorria o vinhedos, né, que é os campos de vinhos, tá? As plantações de vinho, Francesco ensinava a Leonardo o nome e o uso das plantas e ervas, os sinais de mudança do tempo e os hábitos dos animais selvagens que viviam na colina ao redor de Vinci. Francesco nunca se cansava das perguntas constantes do curioso menino. Então, era uma coisa passada, né, de pai para filho, né, e ensinando, né, os ensinamentos do sítio, né, dos locais lá, que provavelmente era um lugar assim, tipo um sítio, um campo, né. Então lá tinha plantação de vinhos, né, eles cuidavam dos animais e isso o tio ia passando para eles esses ensinamentos. E ele, como era curioso, ele observava muito bem como é que acontecia tudo isso, né. Então ele perguntava: "Diga-me, onde começa o rio?", dizia Leonardo. "Diga-me, o que faz o relâmpago? Diga-me, o que acontece com a lagarta dentro do casulo?". Curioso, hein? O padre da cidade ensinou a Leonardo a ler e a escrever e a usar o ábaco. Ábaco é aquele aparelhinho, né, que a gente conta assim, ó, que é uma varinha com um monte de disquinhos onde a gente vai contando, tá bom? Quem não conheceu, eu vou tentar apresentar a vocês também. E essa foi a única educação que ele recebeu. Em vez de estudar, passava grande parte dos seus dias passeando pelo campo, observando a natureza, explorava fendas, rochas das colinas ao redor de Vinci, que era a cidade onde ele morava, né? Leonardo se preocupava com o mundo com o mundo à sua volta. Achava tudo interessante e queria sempre saber mais a respeito do que via. Em suas caminhadas, levava papel e giz para fazer esboços do que observava. Estudava o movimento dos pássaros, dos animais, o crescimento das plantas, das flores, as pedras que encontrava no leito dos rios, a luz do campo e as sombras das densas florestas. Então, tudo isso para ele tinha um significado. Ele queria saber o porquê que aquilo acontecia, aquele horário que acontecia, que dava aquela sombra, porque os animais mudavam, né, por causa das estações do ano. Então, ele era muito curioso. E ele sempre andava com um caderninho anotando tudo isso. Hoje em dia, há muitos museus que têm isso guardado. Tem lá os caderninhos dele até hoje guardado, com esses esboços, né, que ele ia fazendo durante o caminho. Bom, ali a gente tem a pessoa que fez essa biografia dele, né? Olha lá. James Herbert, Leonardo da Vinci para criança, tradução de Fernanda Abreu. Rio de Janeiro, Jorge Zan, 2012. Lá embaixo está a explicação de que é um ábaco. Olha lá, instrumento formado por um quadro com arame paralelo, usado para fazer cálculos, tá bem? Olha, uma curiosidade aí que eu não sei se vocês perceberam, que o nome dele, Leonardo da Vinci, é porque naquela época as pessoas acrescentavam a cidade da onde que ela havia nascido. Então ele nasceu na cidade lá, ó, em Vinci, na Toscana, na Itália, mas num vilarejo chamado Vinci. Então por isso que o nome dele é Leonardo da Vinci. Então se fosse Ouro Preto, ia ser Leonardo Ouro Preto, né? Bom, se levasse isso para hoje em dia, né? Isso acontecia na época que ele nasceu, tá bem? Vamos lá então, continuar aqui, deixa eu baixar um pouquinho. São curiosidades, né? Que a gente vai levando até hoje. E ele é um menino bem curioso, né? Prestou atenção? Sempre andando atrás do tio dele, sempre observando e fazendo perguntas. Isso é muito bom, né? Bom, vamos lá, no quadro a seguir.
Bom, vocês aí podem perceber que tem um quadrinho para você estar fazendo essa pergunta aí, ó. No quadro abaixo, ilustre a partir das imagens que ele provocou em você durante essa leitura. Então, enquanto você vai reler novamente aí em casa, né? Que história que foi essa? Vamos produzir aí, ó, umas imagens aí que você ficou imaginando, né? O que ele estava procurando naquelas estradas, naquele sítio, né? Vamos desenhar aí. Que parte que você mais achou interessante, né? Vamos fazer esse desenho, esse esboço aí também, tá bem? Então, a gente vai lá para a próxima página, na página 98. Vamos lá procurar. Página 98. Ó, individual. Diálogo com texto. Você já ouviu falar em coleta de dados? Alguma vez você já fez esse tipo de trabalho? No livro abaixo, reúna algumas das informações importantes do texto que acabou de ler. Elas servirão para organizar as ideias principais do texto. Tá? Aquele texto foi um texto informativo, bibliográfico. Tá? Todo livro que a gente abre, a gente tem a bibliografia da pessoa. Normalmente isso acontece com pessoas famosas, tá? A bibliografia são de pessoas famosas, né? Bom, então a gente vai lá procurar quais essas eram as informações, né, de Da Vinci. Leonardo da Vinci. O nome do artista. Vamos lá no texto, tem lá o nome dele. A data do nascimento, também temos lá no texto. Nacionalidade, de onde que ele era? Daí? Bom, as primeiras descobertas dele do mundo, qual que foi? Hein? Perceberam lá algumas? O que ele andava com o tio dele? Quais foram as descobertas que vocês ouviram aí falar? Tá bem? Vamos colocar lá as primeiras descobertas dele? O que ele observava na natureza, hein? Vamos lá? Dar uma olhadinha? As invenções, hein? Reveladas em seus esboços. Quais seriam, hein? Quais que a gente já viu aí? A gente pode ver algumas mais também, tá bom? Bom, ele era uma pessoa que observava muito o voo, né? Ele achava muito interessante o voo. Há vários esboços dele de, como diz, máquinas voadoras, né? Como eles determinavam assim. Não sabiam bem o que era aquilo, mas hoje em dia, se a gente observar aquelas fotografias, dá para perceber que comparava muito com um avião, com um helicóptero, né? Eram invenções, engrenagens que ele desenhava, que eram coisas imagináveis para a época dele, né? Não tinha nada daquilo, não tinha nem como comparar nada. E aquilo saía de tudo da cabeça dele através da observação. Ele via que o voo, né, trazia, para ele talvez trazia algum prazer, né, de querer voar. Então ele observava como é que fazia o movimento daqueles animais que voavam e tentava fazer essas invenções, tá? Vamos lá mais um pouquinho? Deixa eu baixar aqui um pouquinho a página. Vamos embaixo. Olha aí, ó. Ó uma curiosidade dele aqui também, ó. Todo mundo tá vendo aí? Ó. Leonardo era canhoto e ninguém sabe por que escrevia de trás para frente. Era uma espécie de escrita espelhada. Está vendo ali, ó? Compara aí. Eu já ouvi algumas histórias antigas que, como eles escreviam, não era com caneta, né? Essa caneta normal que a gente tem hoje em dia. Era através da tinta e da pena. Como ele era canhoto, a gente escreve assim, escreve direito, né? Como ele era canhoto, conforme ele fosse escrevendo de trás para frente, a mão ia borrando, né? Então ele escrevia dessa forma espelhada. Essa é uma curiosidade que eu sei sobre a vida dele, tá bem? Pode até procurar a mais aí, se alguém quiser descobrir mais alguma coisa sobre ele, né? Então vamos lá, para número 2. A número 2, pinte apenas os espaços que apresentam as características que estão de acordo com o texto. O menino em Vinci. Bom, vai estar perguntando assim: descreva a vida de uma pessoa lá no texto, né? Descreve a vida de uma pessoa real ou descreve a vida de um personagem? Bom, se é uma biografia dele, é de uma pessoa real e famosa, né? Então vamos lá, pinte apenas as respostas corretas. A segunda lá, apresenta informações inventadas? Hein? Ou não?
apresenta informações verdadeiras sobre os fatos acontecidos, hein? O que vocês acham? Vamos lá? Os fatos são narrados em ordem cronológica do nascimento até ao final da infância dele? Esse texto foi narrado o quê? Da infância, lá quando ele era bebê até o final da infância dele ou não? Hein? Vamos pintar a resposta correta? Ou não se considerou a ordem cronológica? Os tempos em que os acontecimentos ocorreram são misturados? Não, né? Lá o texto dizia a vida dele todinha. Não foi misturado nada. Então vamos lá marcar a resposta correta, tá bem? Vamos mais um pouquinho? Olha lá, letra A. Vamos lá? Letra A. Vamos. Confira as atividades anteriores com o professor, depois, a partir das informações destacadas, assinale o gênero do texto que corresponde a essas características. Bom, vamos lá. Isso era o quê? Esse texto, trabalhado lá na página 96 e 97, né? Ele era um texto de conto de fadas? Era uma reportagem? Era uma fábula? Era uma biografia, né? Ou era um anúncio publicitário? Ou era uma entrevista? O que vocês acham aí? Marque a resposta certa. A letra B. Para que serve esse gênero de texto? O que vocês marcaram? Foi biografia? Marquem lá. Por que serve a bibliografia da pessoa? Ela explica o quê? Vamos dar essa respostazinha aí, tá bem? A próxima, vamos lá, na número 3. Segundo o texto, Leonardo da Vinci foi uma criança bastante curiosa. Cite um fato que comprove essa afirmação. Procure algum fato lá daquele no texto e vamos responder, tá bem? Você acredita que a convivência de Leonardo da Vinci com seu tio Francesco estimulou a curiosidade do menino? Por quê? Vamos lá, hein? Vamos responder. A número 5. Entre tantos talentos, vamos lá, deixa eu baixar um pouquinho aqui, que já passou. Olha os inventos dele. Vou colocar bem grandão aqui para vocês. Aí, olha lá. Vamos lá? Entre tantos talentos, Leonardo da Vinci foi também um inventor genial. Ele esboçou muitos dos aparelhos e veículos que conhecemos hoje. A bicicleta, a roupa de mergulho, o submarino, entre outros. No entanto, Da Vinci era obcecado pela ideia de voar. Aí que eu falei já, hein? Estudando muito, observando os voos dos pássaros, desenvolveu esboços para máquinas voadoras, que só seriam construídas séculos depois. Observe e tente adivinhar que máquinas são essas. Aí eu acho que tá muito fácil o desenho para hoje em dia. Naquela época eu acho que ele ia chamar de maluco, né? Ou de doido. Bom, ele era uma criança curiosa, né? E isso é bom estimular, viu? A curiosidade, hein? Provocar o interesse, né? Quando ele era criança, o tio dele ainda ajudava, né? Provocava o interesse dele sobre as coisas. O tio dele não foi lá e falou: você é doido? Pra que tá perguntando isso? Fica quieto, menino. Não, o tio dele ia lá, ajudava ele cada vez mais, né? Cada vez mais ele ia provocando a curiosidade dele, né? Olha o que virou. Um grande gênio, hein? Vamos lá? Vamos adiantar mais um pouquinho. Bom, agora a gente tem uma produção de texto. Eu quero ver vocês aí fazendo como vocês fossem o verdadeiro Leonardo da Vinci. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Olha a produção de texto aí. Estamos lá vendo? Olha. Bom, durante essa unidade observamos que a curiosidade favorece as invenções, quando bem utilizadas e contribuem com descobertas, né, e ajuda a humanidade, né? Ajuda o próximo. Agora, eu quero que você invente algo que mudaria a sua vida. Pense nos seus desejos e necessidades do dia a dia. Pense em algo que deixaria a vida de todos mais legal. Então, às vezes você não quer para você, mas às vezes alguma coisa que você já observou ajudaria outras pessoas. Que tal fazer essa invenção? Bom,
Então, vocês vão lá na última página do livro de vocês, lá na 51 e na 52. Há uma ficha onde vocês vão detalhar seu invento e fazer a sua assinatura, tá? De que você fez essa invenção. Tá? Depois eu quero ver ela, pra gente poder ver que invenção foi essa que você realizou, hein? Que você ajudou. Olha, eu vou mostrar aqui a fichinha, tá? Tá lá na última página do livro de vocês, ó. A última atividade de vocês, ó. Ficha de invenção. Tá bom? Olha aqui. Tem do lado, pra você fazer o desenho, o esboço dela, ó. E responder sua biografia aqui, ó, né? Ó, você vai lá responder quem é o inventor, a data sua de nascimento, a nacionalidade, a idade, tá bom? Vou colocar tudo isso lá também, tá? Depois eu quero que você me envie para me poder estar vendo também essa curiosidade de você. Então, ó, nessa unidade a gente viu várias coisas curiosas, você sabia, divertimos com várias curiosidades, né? Como você ri, por que que você ri, né? Várias atividades dessa curiosidade, né? Estimulando a curiosidade. Agora a gente chegou no final, tem esse trabalhozinho para vocês estarem desenvolvendo, né? E depois vocês me retornem, tá bem? Tira essa curiosidade que você tem aí, ó, e faça uma invenção que possa estar ajudando você ou outra pessoa. Bom, depois a gente tem atividade de casa, tá? A última lição de casa desse livro também. A última lição de casa, ela vai estar lá, ó, lição de casa 20. Tem várias outras pessoas e gênios aí, ó. Então, vocês vão ver lá na página 137, a última lição de casa, tá bom? Olha lá, tem vários inventores, ó. Então, vocês vão fazer essa atividade, a última lição de casa, tá bem? Então, a gente vai fazer ela, depois vocês vão me retornar, tá bom? Beijinho a todos, até a próxima aula.